Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Potimática. Aqui quem vos fala é o professor Davi Lima. Vamos a mais uma aula da nossa playlist de Matemática Zero. Hoje vamos falar um pouquinho sobre raiz quadrada de um número natural. Vamos falar efetivamente sobre raízes exatas, porque é o que compete aos números naturais no momento. E em aulas seguintes a gente falará um pouco sobre as raízes inexatas e os outros tipos de raízes, tá bom? Antes de falarmos propriamente sobre a raiz quadrada, vamos entender, dentro dos naturais, o que vem a ser um número quadrado perfeito. Eu coloquei a sequência dos naturais para que a gente possa ver. Elevando ao quadrado a sequência dos números naturais. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Botei até o 11 aqui, mas sabemos que é infinito. Obtemos os números chamados quadrados perfeitos. Então a gente tem aqui, todos esses números que vocês estão vendo aqui, eles são quadrados perfeitos. Mas por que eles são quadrados perfeitos? Olha só, o zero em potência, ele pode ser escrito assim, 0 ao quadrado é 0 vezes 0, que dá 0. 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que dá 1. Então, o 0 e o 1, eles são quadrados perfeitos. O 4, ele é resultado de 2 ao quadrado. Então, 2 ao quadrado é 4. E 4 é o quadrado perfeito, resultado dessa potência. Quem é 9? 9 é 3 ao quadrado. Eu estou pegando todos os números naturais e estou elevando ao quadrado. Todos não, né? Uma parte dessa sequência. Então, 4 ao quadrado, 16. 5 ao quadrado, 25. 6 ao quadrado, 36. 7 ao quadrado, 49. 8 ao quadrado, 64. 9 ao quadrado, 81. 10 ao quadrado, 100. E por aí vai. Então, todos esses números aqui, eles são resultados de um número natural elevado ao quadrado. E quando você eleva um número natural ao quadrado, você tem um valor, e esse valor é o chamado quadrado perfeito. O 25 é um quadrado perfeito porque ele é resultado de 5 ao quadrado. O 81 é um quadrado perfeito porque ele é resultado de 9 ao quadrado. 9 vezes 9 é 81. Tudo bem? E a gente tem inúmeros outros quadrados perfeitos, é uma sequência infinita, porque os números naturais são infinitos e essa sequência também vai ser infinita. Por exemplo, 11 ao quadrado, 12 ao quadrado, 13 ao quadrado, 14 ao quadrado, 50 ao quadrado, 1000 ao quadrado e por aí vai. Então essa sequência ela é infinita. E então, para finalizar essa parte aqui de quadrados perfeitos, quando eu elevo um número ao quadrado, a sua resposta vai ser um quadrado perfeito. Tudo bem? Então vamos continuando. Aqui vamos dar continuidade ao assunto e vamos falar efetivamente sobre a raiz quadrada. Porém, antes eu quero relembrar uma coisinha. Quando a gente tem o assunto de multiplicação e trabalhamos também com a divisão, então você viu que uma é o inverso da outra. Você viu, por exemplo, que se eu tenho 3 vezes 4, que resulta em 12, se eu fizer 12 dividido por 4, dá 3. Ou 12 dividido por 3, dá 4. Ou seja, elas são operações inversas. E a raiz quadrada, ela é a operação inversa da potenciação. A gente viu agora os quadrados perfeitos e vai poder perceber que realmente isso acontece aqui. Vamos lá. Eu tenho aqui a raiz quadrada de 4. A gente está chamando de raiz quadrada porque esse número que fica aqui em cima deste símbolo, ele é o 2, que pode ou não aparecer, certo? É comum que ele não apareça. Então, já de antemão, já digo. Se você tem somente o símbolo sem nenhum número aqui em cima, então essa raiz é quadrada, certo? E se você colocar um número ali diferente de 2, por exemplo, 3, não importa quem está aqui dentro. Aqui vai ser a raiz cúbica. Se eu botar um 4 aqui, é a raiz quarta, certo?
Porém, esse assunto aqui é um assunto que a gente verá mais na frente. A gente vai dar ênfase à raiz quadrada nos naturais. E quem vai ser a raiz quadrada, por exemplo, de 4? A raiz quadrada de 4 é exatamente um número que elevado ao quadrado resulta em 4. Ou eu posso dizer também um número que multiplicado por ele mesmo dê 4. E que número é esse, professor? Ora, esse número é o 2. Por quê? Porque o 2 ao quadrado, que é 2 vezes 2, é 4. Então, a raiz quadrada de 4 é 2, porque 2 vezes 2 é 4. Tudo bem? E usando esse mesmo princípio, a gente pode fazer qualquer outra raiz quadrada. Aqui, qual é a raiz quadrada de 9? Qual é o número que é elevado ao quadrado dá 9? Qual é o número que multiplicado por ele mesmo 2 vezes vai dar 9? Ó, é o 3. Por quê? 3 ao quadrado, que é 3 vezes 3, é igual a 9. Então, a raiz quadrada de 9 é 3. Qual é a raiz quadrada de 16? A raiz quadrada de 16 é 4. Porque 4 ao quadrado é 16, que é 4 vezes 4. Então, vou dar uma paradinha aqui para lembrar uma coisa. Se eu sei multiplicar bem, se eu sei a tabuada bem, se eu tenho treinado bem, então a raiz quadrada ela vai ficar um pouco fácil. Vocês vão de convir que isso fica fácil. Se você não tem uma boa habilidade com a tabuada, eu aconselho que exercite, que treine, e quanto mais você treina, mais você aprende. E a tabuada vai facilitar o entendimento da raiz quadrada e de qualquer outro tipo de raiz. Você vai ver mais na frente. Então vamos aqui, ó. Qual é a raiz quadrada de 169? Para alguns fica mais difícil já porque o número aumentou. Então a raiz de 169 vai ser 13. Por quê? Porque 13 vezes 13 é 169. Se assim você fizer, você vai encontrar, ó, 13 vezes 13. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 1, 3. 1 vezes 3 é 3. E 1 vezes 1 é 1. Somando aqui, nós temos 169. Tudo bem? Então, a raiz de 169, a raiz quadrada, é 13, porque 13 ao quadrado é 169. E qual a raiz quadrada de 400? Aumentou um pouquinho, mas é fácil, ó. 20. Se eu fizer 20 vezes 20, eu vou ter 400. Ora, 2 vezes 2 é 4. Com 2 zerinhos, 400. Vamos botar aqui para você ver. 0. 0 vezes 0. 0 vezes 2, 0, né? 2 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4. 0, 0, 4. Ou seja, multiplicamos 2 vezes 2 e acrescentamos 2 zeros. Então, 20, porque 20 ao quadrado é 400. Tudo bem? Agora vamos a esses nomes aqui. Como eu posso chamar cada elemento aqui da raiz? Primeiro, esse símbolo aqui, ó. Esse símbolo aqui, que parece um V, mas não é, é o radical. O N, que é o 2 no caso aqui da nossa raiz quadrada, que pode ser qualquer número natural, né? Ele é o quê? Ele é o índice. O A, quem vai ser o A? O A é o radicando. Então, quem vai ser B? B vai ser a raiz. Então, uma raiz, seja ela qual for, cúbica, quarta, ela é composta por esses elementos. Radical, índice, que é o número que está em cima,
radicando, que é o número que vai dentro do radical, e a raiz, que é a sua resposta ao cálculo. Eu lembro mais uma vez que a raiz quadrada é o inverso da potenciação, e a potenciação é o inverso da raiz quadrada. Elas são operações inversas, certo? Tudo bem? Vamos mostrar aqui geometricamente como seria a raiz quadrada, ou de uma forma diferente para que você possa ver também, né? Apesar da gente não ter falado sobre a área de um quadrado, mas eu não vou mostrar aqui especificamente o que é a área de um quadrado. Vou mostrar uma forma de você compreender talvez diferente. Olha só, se você tem aqui esse quadrado aqui maior, ele no caso é formado por vários outros quadrados. Cada quadrado desse ele tem 2 centímetros, ó, 2 centímetros por 2 centímetros, certo? Cada quadrado desse. Aqui também, ele vai ter 2 por 2. Coloquei esses dois grandões para vocês verificarem o seguinte. Olha só, quantos quadrados a gente tem aqui? Ora, a gente, conhecimento de mundo, e já viu várias vezes, e em aulas anteriores, que se eu multiplicar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui você vai ter 5. 1, 2, 3, 4, 5. Se eu fizer 5 vezes 5, eu vou ter o total que tem aqui, que é 25. Se você quiser contar, você vai perceber que realmente tem 25 quadrados aqui. Ou seja, esse quadrado maior é formado por 25 outros quadrados menores de 2 centímetros de lado, certo? Esse quadrado aqui, ele é formado por quantos? 3 vezes 3, ó. Ele é formado por 9 quadrados menores, correto? Então aqui você tem 5 e aqui você também tem 5. Aqui você tem 3 e aqui você também tem 3. É claro que aqui em cima 3, aqui 3 também, aqui 5 e aqui 5, porque é um quadrado, né? É uma figura geométrica com todos os lados iguais. Então, a minha ideia aqui é trazer a raiz quadrada para você perceber. Perceba que se eu extrair o valor da raiz quadrada de 25, o que é que eu vou ter? Eu vou ter exatamente a quantidade de quadrados que tem aqui no lado desse quadrado maior. Que no caso aqui, a raiz quadrada de 25 é 5. Ele está me dando exatamente a quantidade de quadrados em cada lado desse quadrado maior. A mesma coisa acontece aqui, ó. Qual é a raiz quadrada de 9? É 3. 3 vezes 3 é 9. Então, aqui nós temos o lado desse quadrado maior. Esse quadrado maior é formado por 3 quadrados em cada um dos seus lados, ó. Certo? Quando eu multiplicar 3 vezes 3, eu vou ter 9. E se eu extrair a raiz de 9, eu vou ter exatamente a quantidade de quadrados em cada lado. Tudo bem? É para que a gente tenha ideia mais fechada do que é uma raiz quadrada. Show? Vamos fazer esses dois exemplos aqui. A gente tem a raiz quadrada de 625 e a raiz quadrada de 841. São números grandes, né? Quem não sabe de cabeça vai ter que calcular de alguma forma. Vamos lá. Eu vou tentar dar uma dica para vocês, para que vocês possam fazer de uma forma mais rápida. E a ideia principal é que vocês saibam bem, pelo menos a tabuada de 1 até 10, né? Que facilita muito, ajuda bastante. Tá bom? Eu coloquei aqui para vocês verem, ó, de 1 ao quadrado até 9 ao quadrado. Que eu vou escrever aqui, que a gente já viu, mas mesmo assim eu vou reescrever aqui. 9, 16, 25, 36, 49, aí aqui temos 64, que é 8 ao quadrado, e por fim aqui eu vou botar 81. Temos aqui o número 625, e o algarismo das unidades
é o 5. Eu percebo aqui que somente 5 vezes 5 vai me dar um algarismo das unidades também igual a 5. Então, a raiz quadrada de 625 vai ser um número que também tem o algarismo das unidades igual a 5. Olha só. Se a gente faz 5 vezes 5, é 25. Se eu faço 15 vezes 15, é 225. Se eu faço 25 vezes 25, quanto é que dá isso aqui? Eu não sei. Mas eu tenho que ter em mente, por exemplo, o seguinte, que sempre que eu multiplicar com o número das unidades igual a 5, a minha resposta vai gerar também um número das unidades igual a 5. Ou seja, eu estou diminuindo o meu campo de multiplicação. Não vou pensar em vários números, eu vou pensar agora em números que só terminem em 5. Agora eu tenho que diminuir mais. E como eu vou conseguir diminuir mais esse espaço amostral, esse campo? Da seguinte forma, preste atenção. Você tem que saber um pouquinho também de multiplicação, né? de base de tabuada. Olha só, se eu fizer, por exemplo, 30 vezes 30, 30 vezes 30. A gente falou agora há pouco. Eu vou colocar 2 zeros aqui, 3 vezes 3, 900. Ou seja, 30 vezes 30 passou. Se eu fizer 20 vezes 20, dá o quê? Dá 400. 2 zeros, 2 vezes 2, 4. Ou seja, é menos. Então eu já percebo que o 625 vai ser gerado através de um número que esteja entre 20 e 30. Porque se 20 vezes 20 dá 400, é menor que isso, e 30 vezes 30 dá 900, que é menor que isso, então é provável que a resposta seja 25. 25 vezes 25 dá exatamente 625. Entenderam? Certo? Qualquer dúvida, coloca lá nos comentários, tá bom? Mas eu vou fazer 841 e a gente vai continuar. Então, 25 é a raiz de 625. Por quê? Porque 25 ao quadrado é 25 vezes 25, que dá 625. Partindo disso aqui, a gente consegue chegar a isso aqui. O 841 já é um número bem distante, mas a gente percebe que ele também está entre 20 e 30. É provável. Só que aqui vai aumentar um pouquinho mais. Por quê? Porque o 841 ele tem número dos algarismo das unidades igual a 1. Aí, quem multiplicado por quem desses aqui, ó, vai gerar um algarismo das unidades igual a 1. É o 1 e o 9. Então, se a gente viu que 30 vezes 30 é 900 e passa disso, e que 20 vezes 20 é 400, é menor que isso, então, ou vai ser 21, ou vai ser 29. Porque se eu fizer 21 vezes 21, vai dar final 1. E 29 vezes 29 também vai dar final 1, porque 9 vezes 9 é 81. Então, aqui é muito pequeno. Se você fizer aqui, ó, você vai ter, se você calcular bem direitinho, você vai ter 441. E o 29 vezes 29 dá exatamente 841. Ó, 9 vezes 9 é 81, vai 8. 9 vezes 2 é 18. 18 com 8, 26. 2 vezes 9, 18 de novo, vai 1. E 2 vezes 2, 4 e 1, 5.
1, aqui dá 14. Você tem 5 com 3, ó. 5 com 3 faz 8. 841. Então, a raiz de 841, a raiz quadrada, é exatamente 29. Por quê? Porque 29 ao quadrado, ou seja, 29 vezes 29, é 841. Tudo bem? E eu posso usar esse método dessa forma para várias raízes, certo? Vamos encerrando nossa aula por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, coloca lá nos comentários, tudo bem? E compartilhem, deixem um like, ativem o sininho. E o comentário de vocês é muito importante para mim, porque incentiva a manter o canal e a subir novos vídeos, certo? Que nós estamos agora nas quartas e nos sábados, porém a gente está pretendendo continuar com mais um dia na semana. Se tudo correr bem, vamos vir com aulas para o IFRN, para o pessoal do 9º ano principalmente, e para o pessoal que está querendo estudar um pouco mais, né? Então, até a próxima, tamo junto.